Olá pessoal, continuando falando o recurso de funções, vamos aprender mais um recurso disponível aqui no LangChain. Então, chamando a função functions, vamos aprender a chamada de funções. Aqui essa chamada de funções, ela originalmente foi feita pela OpenAI, mas através do LangChain eu também tenho isso disponível para as outras LLMs, tá? Então, vamos ver aqui a primeira chamada de biblioteca, que eu vou chamar de uma maneira diferente. Eu vou chamar o arquivo .env, só que esse find.env, ele vai ler o arquivo .env e ele vai ler as variáveis que estão lá no arquivo .env, vai criar variáveis globais, variáveis de ambiente, aliás. Ele vai criar variáveis de ambiente com o mesmo nome. Então, vai criar uma variável em ambiente chamada OpenAI API Key. Nessa primeira parte, eu vou executar as funções usando as funções do OpenAI. Então, eu vou criar uma função chamada chat, que vai receber uma query, e vai fazer a chamada para LLM da OpenAI. Veja que aqui eu não estou passando a chave, porque, na verdade, existe já uma variável ambiente, e que ele vai pegar isso da variável ambiente. Por isso que ele não passa diretamente aqui a chave. Essa chamada aqui não é do LangChain. Essa chamada aqui é a padrão do OpenAI, que é o Chat Completions Create. Eu vou fazer rodar o programa primeiro usando a função padrão da OpenAI e depois usando o LangChain. Então a gente cria essa função chat usando então a OpenAI, né? Então vamos à primeira pergunta. Quanto custa um livro de aventuras? Bom, eu estou na LLM geral. Eu não passei nenhuma informação adicional para ele. Ele vai me responder com base no conhecimento geral que ele tem. Como é que ele responde uma pergunta dessa? Uma pergunta bem genérica, né? Bom, o preço de um livro de aventuras pode variar bastante. Ele não sabe responder essa pergunta. Então, vamos criar então uma função customizada para a gente. Então, eu quero que quando você fizer uma pergunta, você acesse essa função para responder a pergunta e não o teu banco lá da LLM. Só que eu quero que depois você me coloque em linguagem natural. A resposta que você encontrar, me coloque em linguagem natural. Então a minha função, ela vai se chamar getBookInfo, ela vai receber um bookname, que é o gênero do livro, é uma string. Eu vou então criar uma variável chamada bookinfo, que vai ter o nome, o name e o price. No caso aqui, 30. E eu vou gerar então uma saída em JSON com essa informação de bookinfo, que vai ter o nome e price no formato JSON. Então eu tenho minha função getBookInfo. Depois eu tenho que criar essa estrutura aqui que ele me exige, que é uma estrutura que vai me informar sobre a existência dessa função. Então a função se chama getBookInfo, é o nome da função. Eu dou uma descrição aqui da função, obtenho o gênero e o preço de um livro, e os parâmetros que eu passo. Os parâmetros que eu passo, na verdade, é o bookname, que é uma string que especifica o gênero do livro. E é exigido que eu informe esse bookname, tá? Então, bookname é o meu parâmetro que exige da função. Então, esse functions aqui, ele nada mais ele coloca de uma maneira formatada as características aí da minha função, tá? Bom, então vamos executar o functions, né? É uma lista que vai ter essas informações. Agora vamos criar a nossa função, chamar o LLM. Antes eu tinha chamado o LLM de uma maneira padrão, né? Eu coloco o model e o messages, certo? Agora eu vou chamar a minha LLM passando o model, message e vou passar o functions. Então o functions, o que ele está passando? Ele está passando as informações da minha função. É uma função que trata de quê? Ela obtém o gênero e o preço do livro. Fundamental isso aqui, esse description.
Então, ele sabe que tem uma função que se chama getBookInfo, que ela obtém o gênero e o preço do livro. Então, se eu fizer uma pergunta perguntando pelo gênero o preço de um livro, ele já vai me chamar essa função, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Essa vai ser a chamada da minha LLM. Agora eu vou perguntar para ele. Olha, qual a capital da Itália? Bom, qual a capital da Itália? Ele vai pegar, ele sabe que tem esse functions aqui, porque ele está lá no chat, né? Você colocou functions. Isso tem a ver com gênero, preço de livro? Não, não tem. Então ele não vai chamar o functions, ele vai chamar o geral. Qual a capital da Itália? A capital da Itália é Roma. Ele foi para o geral. Ele não chamou a minha função. Agora vamos supor que eu pergunte a mesma coisa aqui, né? A mesma opção daqui. Eu vou agora chamar a pergunta da seguinte maneira: quanto custa um livro de aventuras? Bom, agora já tem a ver com o que eu estou perguntando. Então você vê que a saída content é none. Ele não dá saída nenhuma. Mas ele me avisa, ó, que tem um function call. Tem uma chamada de função. Ele ativou functions. E ele passou o seguinte parâmetro. Ele leu que o gênero que você está perguntando é aventura. Ele já viu que o gênero é aventura. Você vê que até mudou o plural, aqui estava aventuras, ele já colocou aventura. Ele já sabe que o gênero é aventura. E ele vai chamar a função getBookInfo. Tudo isso ele pegou do functions. Então eu fiz uma pergunta, quanto custa um livro de aventuras, que se encaixa naquela functions. Por isso ele já pegou e já... Ele ainda não calculou o preço, ele não executou a função getBookInfo. Ele não executou, tá? Para executar, eu vou ter que executar pelo lado de fora. Como é que eu vou? Depois de ter executado a minha chamada LLM, eu pergunto assim: olha, na minha mensagem, tem message function call? Ó, message function call é esse daqui. Tem. Ele está preenchido. Então, tudo bem. Vai lá em message function call arguments. Pegue o arguments. E do arguments, eu sei que é um dicionário, né? Pega desse dicionário o book name. Book name é a aventura, tá? Aí imprima a aventura. Depois, pegue chame a função getBookInfo, onde o book name vai chamar esse book name que eu peguei, que é aventura. Então, aqui, aí eu vou dar print function response, imprima a resposta. Aqui, pelo lado de fora, é que eu vou imprimir. Então, você vê aqui o primeiro print, esse primeiro print foi o print de aventura. O segundo print é o da resposta da função. Então, a aventura, o preço é R$30. Então, você percebe, ele não chamou a função automaticamente, eu tive que chamar por fora. Mas ele já identificou que se tratava de uma pergunta relacionada com aquela função, tá? Tem como fazer isso direto para evitar essa passagem de eu por fora? Bom, teria fazendo da seguinte maneira: eu vou chamar a LLM de novo, onde na LLM, no histórico de mensagens, aqui no message, eu vou colocar um role function, quer dizer, não é nem user nem AI, né? Que a gente está acostumado, nem system. É um chamado function, que ele vem dessa função getBookInfo e ele tem como conteúdo essa resposta, function resposta, que eu já executei por fora, tá? Eu já executei aqui, function response. Então, na verdade, eu peguei o function response, que é uma coisa meio dura, né? Nem aventura price igual a 30. Eu estou passando isso aqui para o meu histórico, para o meu message, e estou mandando para ele de novo, para dizer assim, olha, coloca isso aqui em linguagem natural, tá? Então, vamos ver o que ele vai exibir. Dá essa montoeira de dados aqui, pega o dado exatamente da resposta da saída. Um livro de aventuras custa aproximadamente R$30. Os preços podem variar dependendo do autor. Você vê que isso ele acrescentou, mas ele montou isso em linguagem natural por conta dele.
eu passei para ele só os dados que eu obtive da base de dados, no caso da minha função. A minha função, possivelmente essa função aqui, de function, ela possivelmente vai fazer um acesso à base de dados para obter esses dados aqui, tá? Então, e eu coloco isso em linguagem natural. Então, eu fiz então um recurso que é capaz então de identificar, né, uma chamada de função. Bom, teria como fazer isso com LangChain? Porque a gente está fazendo tudo isso aqui no OpenAI, né? Eu estou preso aqui no OpenAI. Eu quero fazer isso aí, pô, no Grok, por exemplo. Tem como fazer no Grok? Tem. Tem como fazer no Grok ou em qualquer outra LLM. Eu vou fazer aqui usando o Grok, tá? Que não precisa de chave. E para isso, eu vou chamar uma função da LangChain que se chama Create OpenAI FN Chain. Então, veja que o detalhe é que essa função se chama Create OpenAI, mas ela vai rodar para Grok e para qualquer outra LLM, tá? Então, vamos chamar nossa LLM agora, que vai ser ChatGrok, tá? Ela não vai ter API, não vou passar nenhuma API aqui. E aí eu vou chamar essa Create OpenAI FN Chain, onde nessa chamada eu vou colocar o functions. Então, eu vou botar functions, o LLM, um promptzinho que eu criei aqui, um promptzinho básico aqui, e verbose false, quer dizer, eu não quero os dados intermediários. Então, vamos rodar então essa função aqui do Grok, e vamos rodar essa LLM aqui para criar esse chain. Criei o chain, vamos então à pergunta, a mesma pergunta de antes. Quanto custa um livro de aventuras? Bom, eu estou perguntando para essa chain. Essa chain eu já criei, onde eu já passei a functions, aquela mesma functions de antes, né? Então, isso aqui deve chamar functions. Vamos ver? Pronto. E uma input, quanto custa um livro de aventura? Function, book, name, aventura. Ele chamou a function. Indica aqui no function. Então, aqui eu posso recuperar o número, o nome do gênero para adventure. Pô, interessante que ele botou adventura, hein? E olha que sacanagem, ele mudou. Ele mudou de aventura para adventura. Ó, sacanagem, ele se enrolou aqui no português e inglês, hein? Se enrolou num no outro aqui. Bom, tudo bem, adventura. Aí ele vai pegar então o book name. O book name é adventura. Ele vai pegar as informações. Ele passou para o nome, ele passou adventura e o preço 30. No function name, né, no getBookInfo, que é o mesmo getBookInfo, né? GetBookInfo tá aqui. Ele diz, qualquer coisa que tu botar aqui, ele vai dizer que é R$ 30, tá? Aqui não tem nem teste nenhum, ele simplesmente vai passar tudo. Bom, tudo bem, então ele botou lá os R$ 30, tá? Beleza. Então aqui eu fiz a mesma coisa que tinha feito com o Chat Completions da OpenAI, eu fiz agora usando a função Create OpenAI FN Chain. E isso me possibilita que eu chame qualquer LLM, né? Aqui eu estou chamando a Grok, tá? Então, tudo bem. Então ele criou, fez dessa maneira. Tem uma outra maneira também, que é usando uma classe Pydantic, tá? Classe Pydantic, eu chamo ela por aqui, eu vou criar uma função chamada getBookInfo, uma outra função, tá? Em que nessa função eu tenho que especificar, eu tenho que botar isso aqui, ó. O que ela faz? Ela obtém o gênero preço do livro. Aí eu vou dizer, o gênero book name é str igual a field description, gênero do livro, por exemplo, aventura, tá? Então eu vou criar essa classe getBookInfo. Você vê que ela não calcula nada, ela simplesmente está dizendo, é uma classe que chama, especifica o gênero do livro, tá? Agora eu vou criar minha chain, tá? Ao invés de chamar o functions, eu vou usar a Pydantic class. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? É alternativo. Então você pode usar com functions ou pode usar com Pydantic class, vai ser exatamente a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado, tá? Só estou colocando aqui só para saber da existência desse recurso aqui.
Então, vou criar minha chain e agora vou fazer a mesma pergunta. Quanto custa um livro de aventura? Livro de aventura, get book info, tá? Ele chamou a função book info aventura, tá? Então, novamente, ele não vai calcular o valor do livro, ele não vai executar a função. Eu vou ter que executar a função por fora, tá? Bom, eu teria uma outra opção, terceira opção. Eu fiz usando o PyIdentical Class, eu fiz usando aquele functions, né? Aquele functions. Tem uma terceira opção que é usar direto a função, tá? Eu não vou usar aquele functions, não vou usar PyIdentical Class. Eu vou passar direto a função. Para isso, porque veja, como é que ele sabe o que a função faz? Ele estava olhando no functions, né? Ou então, ele estava olhando nesses comentários aqui que tu coloca no Pydantic Class, né? Tu bota aqui, ó, o gênero do livro, ele está olhando para cá, tá? Bom, se você quiser passar direto a função, tu vai ter que botar essa informação em algum lugar, né? Então, tu vai ter que botar agora vai ser exigência. Tu vai ter que botar essa entrada aqui, onde tu vai especificar os argumentos e os retornos, o que é book name, o que é saída. Você vai ter que, porque é por aqui que ele vai ler, tá? Então, tu vai definir a mesma função getBookInfo, só que desta vez tu vai especificar isso aqui. Porque tu não tem functions, não está usando PyIdentical Class, então vai ter que botar isso aqui. Então, o bookinfo, a mesma coisa que antes, return bookinfo, e aí eu vou dar o create OpenAI fnchain, passando agora getBookInfo. Ó, estou passando aqui o nome da função direto. Tá? Não usei functions, não usei Pydantic Class, tá? Então, vamos executar essa nova função aqui, vamos criar esse chain, e agora vamos à minha pergunta. Quanto custa um livro de aventuras? Novamente, ele consultou a, o meu, essa minha referência aqui, esse meu comentário aqui, viu que tinha a ver com a função, e ele então chamou aqui, ó, bookname igual a aventura. Ele captou o bookname, tá? Então, ele simplesmente diz que vai se encaixar na função. Ele não executa a função, tá? Vou ter que executar a função por fora. Vamos ver agora se eu pergunto agora qual a capital da França. Qual a capital da França? Olha só que sacanagem. Agora ele simplesmente ele entendeu que isso aqui era um livro, ele acabou encaixando naquele perfil. Ó. Ele me disse que o book name é France. Ó, ele não foi capaz de perceber que isso aqui não era a pergunta que eu queria. Então, a chamada da função aqui já não ficou tão 100% quanto antes aqui, porque quando eu estava na minha opção né, de chamar aqui, quando eu vinha com uma pergunta que não era relacionada, né, por exemplo, qual a capital da Itália, ele já desviava e me respondia certo. Né? Agora eu perdi esse recurso. Ele está me encaixando sempre no getFunc. Então, essa terceira função aqui, essa terceira opção de chamada direta de função, não ficou tão legal não, porque perdeu essa característica de, caso não seja da função, ele não encaixar. Ele acabou encaixando sempre aqui. Qual a capital da França? Ele botou bookname France. Tá? Bom, vamos agora avançar um pouco mais aqui. Tratando aqui de duas funções. Vamos supor que nós comecemos a criar mais funções, tá? Mais funções. Ele vai saber direcionar para uma, direcionar para outra? Bom, vamos trazer um exemplo aqui, ó. Eu criei aqui essa variável aqui que eu chamei de database, que eu tenho diferentes gêneros aqui, aventura, drama, história, filosofia, diferentes preços. Então, essa aqui é uma lista de dicionários, tá? Inicial. O getBookInfo é aquele meu anterior, só que agora eu fiz uma pequena mudança. Ele vai receber o nome, um gênero, aí ele vai varrer esse for book in database, ele vai varrer esse database aqui. Então, a primeira vez que ele vai rodar isso aqui, esse for book in database, o primeiro valor que ele vai retornar do name é aventura, tá?
Então, ele vai retornar o book name, primeiro valor que ele vai retornar é aventura. Ele vai retornar se a aventura se é igual ao valor que entrou a chamada da função. Vamos supor que a função tenha dado getBookInfo drama, por exemplo. Então, if book name, que é a aventura a primeira vez, é igual a drama? Não, não é. Aí eu passo para o próximo laço do for. Ele vai pegar drama. Aí vai pegar book name é drama. É igual a drama? É. Então, retorno book. Então, ele vai retornar o livro. No caso, o livro de... Ele vai retornar todo esse dicionário aqui. Tá? Que book é um dicionário. Caso ele varra todo mundo aqui e não encontre, ele vai dizer, não foi encontrado o livro desse gênero. Tá? Essa é a minha primeira função. GetBookInfo, ele vai procurar lá se tem ou se não tem. Minha segunda função é a segunda, ele vai adicionar um gênero bookname ao banco de dados. Então, novamente, eu vou girar esse banco de dados todo. Se já existir, ok, informa que já existiu, diz que já existe. Caso não ache, faço o append na minha variável database, ou seja, atualize a minha variável database e retorne ao gênero de livro foi adicionado com sucesso. Então, eu tenho duas funções, tá? Duas funções. Vou chamar, dessa vez, vou chamar pelo chat OpenAI. Vou chamar o chat OpenAI, tá? Se quiser chamar o Grok, é só mudar aqui, é uma linha só, troca pelo Grok, tá? Bom, vou criar aqui um promptzinho básico, tá? E vou chamar, então, create OpenAI FN chain, onde eu vou chamar a função direto, tá? Vou criar minha função direto. A função, eu vou, na verdade, estar chamando duas funções, a getBookInfo e a addBook. Eu vou passar para ele duas funções. As duas funções têm os comentários explicando o que cada uma faz, no addBook e no getBookInfo. Passei as duas funções para ele. Tá? Vou executar isso aqui. Passei as duas funções para ele. Passei o LM e o prompt. Vou agora então fazer as perguntas. Primeiro, quanto custa um livro de aventuras? Bom, essa livro de aventuras, ele se ajusta a essa função aqui, getBookInfo. Ele vai ser capaz de perceber isso? Pegou. Name, getBookInfo. Ele soube que isso aqui se trata da primeira pergunta. Ele mandou para a primeira function, para a primeira tool. GetBookInfo. Tá legal. Vamos fazer uma outra pergunta. Eu quero adicionar um gênero de livro arte por 100.80. Será que ele vai pegar? Name igual a addBook. Pegou. É a segunda. Agora, vamos perguntar para ele uma outra coisa que não tem nada a ver com uma coisa, nem com a primeira função, nem com a segunda. Por exemplo, qual é a capital da Itália? E vou botar num bloco de try except, para ele não abortar, tá? Ele vem aqui, ele entrou no exception. Não pude fazer o parser dessa função, function call. Ou seja, eu não consigo saber que function call eu devo chamar. Então, ele foi capaz de detectar que não é nenhuma das duas funções. Foi capaz de detectar. Então, tudo bem, aqui já está legal, ou seja, é uma chamada de função direta. Quando eu botei duas funções, ele já forçou um erro que eu posso pegar ele pelo try except. Tá? Bom, sabe que ele executou? Quando eu fui aqui, eu coloquei, eu quero adicionar um gênero de livro de arte. Ele executou aqui, me disse que é um addBook. Ele executou a função addBook? Não, ele não executou. Como é que eu sei disso? Bom, a minha função database é minha função global, é geral aqui no programa, tá? Então, quando eu vou chamar novamente, eu vou perguntar para ele quanto custa um livro de arte. Se ele atualizou a variável database, ele vai me dar um resultado aqui. Ele simplesmente ele está me chamando novamente, ou seja, ele está entendendo que isso não está... ele está me chamando a função getBookInfo.
Ele está entendendo que isso aqui, você está perguntando sobre um livro de arte. Então, está me chamando getBookInfo, o padrão, tá? Se eu chamar, por exemplo, getBookInfo de história, ele vai me pegar, porque isso está lá no database. Se eu chamar getBookInfo de artes, não foi encontrado, tá? Então, veja, apesar de ele identifica certo, ele sabe que ele tem que chamar o getBookInfo aqui. Na outra, eu pedi para adicionar, ele adicionou. Ele sabe que tem que chamar a função de adicionar, mas ele não adicionou, ele não executou a função. Por quê? Porque quando eu dou getBookInfo artes, ele diz que não foi encontrado o livro. Então, como é que eu vou adicionar na variável database, afinal de contas? Bom, eu vou adicionar por fora, não é na chamada da LLM. Então, eu venho aqui, ó, eu pego a minha resposta, a resposta save é aquela resposta que eu havia salvo aqui, ó, é essa daqui, essa é a minha resposta save. Eu vou pegar essa resposta save, vou ler a variável name, que é essa aqui, addbook, vou ver se tem um addbook, no caso tem. Depois, tendo addbook, eu vou ler bookname, arguments bookname, aliás. Vou ler arguments bookname, eu vou ler arts. Então, o bookname é art. O preço vai ser o arguments price, que é o 100.8. E aí sim eu vou chamar a função. Eu vou chamar addbook, passando bookname e price. Isso daqui vai fazer o meu append na variável database. Então, isso daqui deve dar como resultado adicionar o database. Olha só o que ele fez. Ele imprimiu aqui que gênero de livro artes adicionado com sucesso. Então, eu adicionei, possivelmente, eu passei por essa função aqui, ó, addbook, e eu dei gênero de book adicionado com sucesso. Então, eu provavelmente passei por essa função aqui. Então, eu dei o meu database aqui, se eu vou olhar o database, ele deve estar atualizado, porque agora sim eu atualizei. Database tem arte, tá? Então agora, quando eu chamar o getBook artes, você vê que quando eu dei getBook artes, ele deu, não foi encontrado, né? Quando eu der getBook arts agora, ele já vai encontrar, porque eu atualizei o dado. Então, eu atualizei essa minha variável database por fora. Então, essas funções aqui, essa função aqui, create OpenAI FN Chain, ele não vai executar a função. Ele só vai ser capaz de, dado uma pergunta, ele vai saber qual a tool que ele tem que usar. Qual das tools ele tem que usar. Então, ele vai direcionar para a tool respectiva. É isso. Muito obrigado, então.